Daniel, capítulo de número 6, verso 1, tem uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja, diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas, que aqui é governador, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. E você diz amém por esta palavra. Olhe para cá. O livro do profeta Daniel é um livro marcante, é um livro empolgante, porque nós encontramos aqui a história de um jovem. Na verdade, no capítulo de número 6, Daniel já é um senhor de cerca de 80 anos de idade, mas a Bíblia vai nos apresentar que Daniel chega nas terras da Babilônia como um jovem, aproximadamente aí com seus 17, 18 anos de idade. O fato é, meus irmãos, que Daniel chega na Babilônia como um escravo, porque diz a Bíblia que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, vai até as terras de Israel, e diz o texto que vai dominar sobre aquela terra, e agora vai trazer como cativos muitas pessoas para dentro da Babilônia, dentre os quais estava também Daniel. Além de Daniel, a Bíblia aqui neste livro vai nos apresentar outros 3 moços, cujos nomes são Ananias, Misael e Azarias. O fato é que Daniel é levado contra a sua vontade para as terras da Babilônia. Só que quando Daniel chega na terra da Babilônia, Daniel vai ter algumas posturas e algumas condutas que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite, e com a ajuda do Espírito Santo, retirarmos aqui algumas lições para aplicarmos na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Veja que Daniel está na Babilônia, mas ele não é da Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia, mas ele é de Jerusalém. Quando Daniel está na Babilônia, diz a Bíblia que ele vai ser levado até a sala do rei, para passar a servir na sala do rei. Diz o texto que o rei vai fornecer para todos aqueles que estavam a seu serviço um tipo de alimentação. Diz a Bíblia que Daniel, ao olhar para aquela alimentação e entender que aquele alimento era alimento dedicado e consagrado a ídolos da Babilônia, Daniel decide não se contaminar, e ele pede para o chefe daqueles eunucos que estavam ali, dizendo: olha, eu te peço, permita-me por um período de 10 dias não me contaminar com esta comida, e se em 10 dias você perceber que eu estou pior do que aqueles que comem da mesa do rei, você pode então inserir a comida real, caso contrário eu vou ficar apenas comendo legumes e tomando água. E diz a Bíblia que o eunuco faz então aquela prova com Daniel, e ele permanece por 10 dias então comendo apenas legumes e água, e diz a Bíblia que no final desse tempo, Daniel ainda está muito mais saudável, Daniel está com muito mais vigor, com muito mais força do que aqueles que estavam ao seu redor e que estavam comendo daquela comida que era servida na Babilônia. Aqui, meus irmãos,
eu percebo uma primeira lição importantíssima para a nossa vida. Veja que Daniel está em um ambiente totalmente diferente do que ele foi criado, do que ele foi ensinado, mas Daniel não aceitou e não permitiu que o ambiente determinasse as suas escolhas e guiassem a sua trajetória. Aqui eu encontro a primeira lição que nós podemos aplicar à nossa vida. Você não pode deixar os ambientes em que você está inserido, se são eles negativos, se são eles pecaminosos, se são eles contra a fé que você professa, você não pode, em hipótese alguma, deixar esses ambientes conduzirem a sua vida. Você não pode ser influenciado pelo ambiente, você precisa influenciar aquele ambiente onde você está. Talvez eu estou pregando para alguém essa noite que está dizendo: pastor, essa palavra para mim, eu sirvo a Deus, eu venho na igreja, eu oro, eu congrego, mas pastor do céu, o ambiente que eu trabalho, olha, é só a graça, é só a misericórdia de Deus. É bem desse jeito mesmo, irmão. Deus te colocou naquele lugar e não foi obra do acaso, não. Deus te colocou naquele lugar para você ser um representante de Jesus naquele lugar, e você não pode deixar o ambiente influenciar você. Pelo contrário, você deve influenciar aquele ambiente. Aonde você chegar, a presença de Jesus tem que chegar também. Aonde você passar, a presença de Jesus tem que passar também. Daniel decide não se contaminar. É a Bíblia nos mostrando que Daniel está mostrando que é possível ser fiel a Deus, mesmo quando o ambiente não está favorável a isso. A Babilônia, irmãos, não influenciou a Daniel. Aleluia, eu acho lindo isso, porque ele não serviu aos deuses da Babilônia, ele não se curvou à idolatria da Babilônia, mas ele não era de lá, ele era de Jerusalém. Nem a comida, irmão Johnny, da Babilônia ele quis comer. Aí talvez você pode dizer: pastor, mas era tão simples. Era Daniel pegar o prato de comida e dizer assim: Deus, eu repreendo todo o mal dessa comida, e comer. É verdade, mas sabe por que Daniel não aceitava a comida da Babilônia? Porque o paladar dele já estava acostumado com outra comida, irmão, a comida que era servida em Jerusalém. Aleluia. E sabe o que isso revela para nós? Quem já comeu da comida que é servida em Jerusalém não tem fome da comida da Babilônia. Pastor, explica isso melhor. Agora, você não combina mais com a Babilônia. Uma vez que você colocou seus pés aqui, uma vez que você veio aqui, entregou sua vida para Jesus, começou a fazer uma campanha, está servindo a Deus, Babilônia não combina mais com você. Roupa de Babilônia não serve mais em você, comida de Babilônia não cabe mais em você, influência de Babilônia não serve mais para você. Pastor, explica isso. O que é Babilônia? Babilônia é o mundo, é tudo aquilo que o diabo tenta inserir para tirar você do propósito. Mas olha para Daniel, ele está longe do pai, longe da terra, longe da família, está numa terra estranha, hostil e pecaminosa, mas não se vendeu. Está longe da sua casa, mas continua fiel. Está longe da sua família, mas continua fiel. Está longe dos seus amigos, mas continua fiel. A Babilônia não pode te influenciar. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre a sua vida. Você não é da Babilônia, você é de Jerusalém, e quem é de Jerusalém não tem comunhão com a Babilônia. Quem é de Jerusalém come comida de Jerusalém. Pastor, qual é a comida de Jerusalém? É esse alimento aqui, é este pão aqui. Quem come deste pão não tem fome da comida que o mundo oferece, porque quem come deste pão está bem sustentado, está bem nutrido, está bem alimentado. Oh, tem alguém que crê nesta palavra esta noite? Só aqueles que são de Jerusalém, levante a mão para adorar a Jesus. Diga para quem está do seu lado: Babilônia não combina mais com você. Aleluia, eu ouvi até um graças a Deus aqui. É isso mesmo, irmão, graças a Deus. Eu não sou mais de Babilônia, não sirvo mais para a Babilônia. Pastor, mas de vez em quando tem uns amigos da Babilônia mandando um WhatsApp para mim: vem para a Babilônia. O que eu respondo?
Sabe o que você responde? Fala: não, eu sou de Jerusalém, ainda que você tenha que andar pelas ruas da Babilônia, ainda que você tenha que entrar em ambientes de Babilônia, porque como é o caso de Daniel, ele não foi com desejo para lá, ele foi forçado a ir para aquele lugar. Talvez você tenha que passar em alguns ambientes que você não desejaria passar, mas passa fiel, passa sendo justo, passa sendo leal ao seu Deus, passa não envergonhando o Deus que você serve. Você pode até estar em Babilônia, mas você não é da Babilônia, você é herdeiro do céu, você é de Jerusalém. Daniel é uma prova viva, irmãos, de que é possível estar num ambiente complicado, estar em um contexto negativo, desfavorável, mas se manter firme, mas se manter fiel. Quando nós olhamos do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma história de vida. Daniel chega, pastor Irso, na Babilônia como um jovem, mas do capítulo 6 que eu li para os irmãos, Daniel já é um idoso, e eu preciso te dizer o que aconteceu em toda essa trajetória. Ele chega como escravo, aí diz a Bíblia que no capítulo 1, ele já está servindo na mesa do rei. Por quê? Porque havia algo diferente em Daniel. Daniel tinha uma graça, Daniel tinha uma excelência, Daniel se destacava. Então olha aqui, ele chega como escravo. Quando ele chega, 10 dias depois de se alimentar só de legumes e água, o rei observa: esse rapaz aqui está diferente, mesmo comendo comida diferente, mesmo não se alimentando com o banquete que eu estou oferecendo, ele está com muito mais saúde. Diz a Bíblia que ele passa a servir a sala do rei. No capítulo de número 2, o rei tem um sonho, e ele chama todos os chefes e magos do reino para interpretar o sonho, mas a Bíblia não diz que ele conta o sonho para que então venha a interpretação. O rei foi muito mais direto, falou assim: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, e depois me fala qual é o significado desse sonho. Ninguém na Babilônia sabia. Você fala: rapaz, o rei está doido. Se ele falando o sonho já é difícil achar interpretação, mas a gente ia dar um jeito, a gente ia falar alguma coisa para acalentar o coração do rei. Agora vem o rei e diz: eu quero saber o que eu sonhei, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, e qual é a interpretação do sonho. Ninguém sabia dizer. O rei ficou irado e disse: vou matar todo mundo agora, todos os magos, todos os adivinhos do meu reino eu vou matar. Daniel ficou sabendo disso porque ele seria inserido nessa matança, e ele disse: não, espera aí, eu vou orar, eu vou falar com Deus, e Deus vai dar a revelação disso aí. Diz a Bíblia que Daniel vai na presença do rei, irmãos, e ele conta o que o rei sonhou, e dá a interpretação também, e diz a Bíblia que ele foi livre da morte, e todos aqueles que estavam na sentença de morte também escaparam. E diz o texto no capítulo 2, que dado a isso, Daniel foi elevado a governador de província, e chefe supremo dos sábios e magos de toda aquela cidade. Pastor, o que é isso? É um homem que chega como escravo, começa a servir a mesa do rei. No capítulo 1, mesa do rei, a sala real. Capítulo 2, chefe supremo dos sábios e governador de província. Capítulo 5, a Bíblia diz que um outro rei chamado Belsazar está num banquete, está numa festa, e está profanando os utensílios da casa de Deus, que haviam trazido de Jerusalém. Diz o texto que uma mão começa a escrever na parede, e ninguém consegue interpretar. Mandam chamar Daniel. Irmão, quando Daniel bate o olho na escrita, ele diz assim: eu conheço essa escrita aí, eu conheço essa letra. E ele entende o que estava escrito na parede, revela ao rei, e diz a Bíblia que ele foi colocado como a terceira pessoa mais importante no reino da Babilônia. Você está entendendo o que está acontecendo na vida de Daniel? Daniel chega como escravo. No capítulo 1 ele vai passar a servir a sala do rei. No capítulo 2 ele é chefe de magos e governador de província. No capítulo 5 ele é a terceira pessoa mais importante de todo o reino. Agora no capítulo 6, a Bíblia diz que a Babilônia vai cair, e o império que será levantado são o império Medo-Persa, e diz o texto que o rei Dário vai colocar Daniel em uma função de destaque. Colocou 120 governadores para andarem por toda a Babilônia, e Daniel e mais 2 como presidentes, ou seja, acima de Daniel só estava o rei.
Então olha o que a Bíblia está me dizendo: alguém que chega numa terra hostil como escravo, mas vai crescendo, vai prosperando, vai avançando, vai mudando de cenário, vai mudando de conduta naquilo que, ou melhor, naquilo que ele vai alcançando. A conduta era a mesma, melhor dizendo, mas ele vai prosperando, ele vai avançando. Por quê? Porque ele era fiel. Ele chega como escravo, mas no capítulo 6, do 1 ao 6, esse homem prosperou de uma forma extraordinária. Por quê, pastor? Porque quem serve a Deus com fidelidade prospera até em terra de dificuldade. Quem serve a Deus com fidelidade prospera até em terra de dificuldade. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Eu vim pregar para você, meu irmão, que independente do contexto que está a sua vida, se você for fiel, se você for leal a Deus, você vai prosperar naquele lugar. Mas isso não é o que me chama a atenção. O que mais me chama a atenção é no verso 3, quando diz a Bíblia: então o mesmo Daniel, aleluia. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia me dizendo, ele chegou como escravo, passou a servir a sala do rei, se tornou governador de província, chefe supremo dos sábios, se tornou presidente da nação, e somente o rei estava sobre ele. Aí vem a Bíblia e diz: mas o mesmo Daniel cresceu, mas continuou o mesmo, prosperou, mas continuou o mesmo, avançou, mas continuou o mesmo. Aí a pergunta que eu te faço essa noite é essa: o teu sucesso te melhora ou te piora? O teu sucesso te melhora ou te piora? Tem gente que até cresce, irmão, mas depois que cresce muda, esquece Deus, esquece a igreja. Daniel é um exemplo claro disso. Ele cresceu, prosperou, mas continuou sendo o mesmo. Prosperou, mas serve o mesmo Deus. Avançou, mas continua servindo o mesmo Deus. Não deixe os sucessos da sua vida te afastar da presença de Deus. Não deixe as vitórias que você já teve e aquelas que você ainda terá te afastar da presença de Deus. Aprenda com Daniel. Está prosperando, mas continua servindo a Deus. Está avançando, mas continua servindo a Deus. Tudo que o diabo deseja é que você aceite e permite que os teus sucessos te afastem de Jesus. Mas eu profetizo essa noite, quem tem mão para levantar, pega essa palavra. Você vai crescer, vai prosperar, vai ter sucesso na sua área profissional, mas isso não vai mudar você. Vai prosperar, mas vai continuar sendo o mesmo, servindo ao mesmo Deus, adorando ao mesmo Deus, congregando na mesma igreja, porque o teu sucesso não vai mudar você. Você vai prosperar, vai crescer e vai tributar honra e glória ao Deus que você serve. Tem alguém que recebe essa palavra? Pega, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Diga para quem está do seu lado: o teu sucesso não pode piorar quem você é. Daniel cresceu, pastor Iso, Marcos, Éder, prosperou, avançou, mas ele não mudou. O mesmo jovem que chegou como escravo servindo a Deus na Babilônia, depois de todos esses anos, mais de 60 anos, ele está lá, recebendo as suas honrarias e promoções, mas o mesmo Daniel. E isso, irmão, incomoda muita gente, sabia? Incomodou os adversários de Daniel. Diz a Bíblia que eles tentavam tramar coisas para fazer com que Daniel fosse acusado de alguma coisa, mas diz a Bíblia que não acharam nada. O homem era tão correto. E eu amo a Bíblia porque a Bíblia diz: havia em Daniel um espírito excelente. Oh, irmão, pastor, em que Daniel era excelente? A Bíblia não diz em que. Se a Bíblia não diz em que ele era excelente, eu imagino e deduzo que em tudo. Daniel era excelente na sua administração, Daniel era excelente como chefe, Daniel era excelente quando ele chegou como escravo. Aonde ele ia, ele trabalhava com excelência. Pastor, o que você está pregando essa noite? Excelência é o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo cumprir e prosperar. Deixa eu te dizer uma coisa: faça tudo com excelência no seu trabalho.
aonde você passa, como quem faz para Deus e te prepara para ver, a excelência vai te levar para um novo nível. A excelência vai abrir portas que a mediocridade jamais abriria para você. Pastor, mas eu estou nessa função aqui, ninguém me vê. Pastor, mas eu estou aqui na minha empresa, é tão pequenininha, ninguém está me vendo. Faça com excelência e te prepara. Deus é quem vai se encarregar de abrir as portas para você. Eu me lembro que eu estava no mercado um dia desse, encontrei um irmão da igreja, disse: pastor, ora por mim, comecei aqui essa semana. E ele disse assim: pastor, me dá um conselho, o que eu posso fazer para crescer aqui, para prosperar? Eu falei: faça tudo com excelência, porque ainda que o teu chefe não está te vendo, nem o líder de setor está te vendo, quem precisa ver, está vendo, que é Deus. Faça com excelência, aonde colocar a tua mão, coloque a mão com excelência e te prepara. Deus vai se encarregar de abrir as melhores portas para você. Quem recebe essa palavra esta noite? A excelência de Daniel incomodou. E diz a Bíblia que os invejosos fizeram um decreto. Foram até o rei e disseram assim: rei, faz um edito aí, um decreto, porque o senhor é uma autoridade aqui na Babilônia, e faz um decreto de 30 dias, ninguém pode adorar a outro Deus ou orar se não for direto para o senhor. O rei gostou daquela palavra, porque na antiguidade esses reis tinham aquele sentimento de divindade, como era o caso dos faraós, e aqui, da mesma forma, assinou o decreto. O rei assinou um decreto. O rei gostava de Daniel, e não percebeu que esse decreto poderia prejudicar a Daniel. Assinou um decreto que não foi ele que projetou. Aqui, o Espírito de Deus me deu uma aula, para que eu falasse a você. O que, pastor? Cuidado com projetos que você está apoiando, que não nasceu no teu coração. Cuidado com lugares que você está colocando o teu nome, projetos que você está colocando o teu nome, que você muitas vezes está indo por causa de uma pressão. Ora, pede um conselho, porque muitas vezes você pode estar entrando em um caminho perigoso. Esse rei assinou um decreto que prejudicaria a Daniel, uma pessoa que ele gostava, mas ele não percebeu. Aí diz a Bíblia que o rei assina o decreto, e o decreto é que quem orasse, que quem falasse com qualquer outro Deus, a não ser o rei, em 30 dias, seria lançado na cova com leões. E você conhece muito bem essa história. Pastor, o que Daniel fez? Daniel foi correndo para a praça, bater boca com aqueles que acusaram ele, é isso que diz a Bíblia? Não. Daniel foi para a rede social, pastor Iso, hashtag sendo perseguido. Daniel foi para o seu canal do YouTube fazer um vídeo, desabafo. É isso que diz a Bíblia? Não. Daniel foi para o seu quarto de oração, e diz o texto, como costumava fazer. Entrou no quarto de oração, diz a Bíblia, onde haviam janelas abertas para Jerusalém. Isso aqui fala muito no meu coração. Daniel chegou no quarto para orar, as janelas já estavam abertas, porque todo dia, 3 vezes por dia, Daniel orava em direção a Jerusalém. Eu estou longe da minha casa, mas eu quero orar, porque lá eu sei que o meu Deus está agindo e trabalhando. Estou nessa terra aqui como cativo, posso até ter prosperado nessa terra, mas todo dia, 3 vezes ao dia, orava com a janela aberta para Jerusalém. Isso aqui me chama muita atenção, sabe por quê? Porque quando Daniel entra no quarto, a janela já está aberta, ou seja, Daniel não abriu a janela para orar depois que foi perseguido. Quando a perseguição chegou, a janela já estava aberta. Pastor, o que isso revela? Alguém que tem compromisso com Deus, alguém que não espera a luta chegar para se posicionar em Deus. Pelo contrário, quando a luta chega, ela já se depara com alguém prostrado diante da presença do Senhor. Daniel ora com a janela aberta, e diz a Bíblia, 3 vezes ao dia ele orava. Pastor, mas ele não era um presidente da nação? Sim,
Pastor, a agenda desse homem era cheia demais. Verdade. Ele comandava aqui no capítulo 6, 120 governadores. Mas mesmo assim, 3 vezes por dia, ele falava com o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? Está numa terra estranha, está longe da pátria, ele tem muitas funções, mas na vida e na agenda de Daniel, Deus é prioridade. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Exatamente isso. Talvez muitas coisas não acontecem na vida de muita gente, porque Deus não tem sido mais a prioridade. As circunstâncias têm sido a prioridade, o trabalho tem sido a prioridade. Pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso, pastor, é tanta coisa, é tanta demanda. Verdade, mas não se esqueça que a força que você precisa para alcançar todas as suas metas e objetivos sempre estará em Deus. O que você precisa, a palavra que você precisa, o alimento que você precisa, sempre estará em Deus. É Deus que vai te dar a direção, é Deus que vai mostrar o caminho, porque de nada adianta você correr de um lado para o outro naquela empresa, no seu trabalho, se você não tiver discernimento, se você não tiver sabedoria. E quem que dá isso? É o Espírito Santo, que vai te direcionar, que vai te dar sabedoria, que vai te dar entendimento. Então eu prego esta noite a você: priorize um tempo da tua agenda para estar de janela aberta na presença do Senhor, joelhos dobrados, e te prepara. Ele vai falar com você, vai te dar uma direção clara, e você vai superar todos os seus desafios para a glória de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Diga para quem está do seu lado: priorize Deus um pouco mais. Priorize Deus um pouco mais. A Bíblia diz que Daniel foi orar, e agora eu começo a encerrar. Diz o texto que Daniel está orando, e os acusadores vão procurar Daniel. Sabe o que diz a Bíblia? Que acharam Daniel, só que não acharam Daniel mentindo. Está no texto: e acharam Daniel orando. Irmão, os acusadores aqui representam o inimigo da nossa alma. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como leão, querendo nos devorar e nos tragar. Se o diabo anda ao nosso derredor, é porque ele está nos procurando para destruir a nossa vida. Aqui nesse texto fica claro: os adversários de Daniel, que tinham inveja de Daniel, foram procurar, mas diz o texto, aleluia, que acharam Daniel, mas acharam Daniel na presença de Deus. Não acharam Daniel roubando, não acharam Daniel mentindo, não acharam Daniel cometendo pecados, acharam Daniel na presença de Deus. Não tem como inibir o diabo de te achar, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, mas quando ele chegar perto de você, não vai te achar longe de Deus, e não vai poder tocar na sua vida, porque enquanto seus pés estiverem firmados na casa de Deus, a palavra no seu coração, e você vivendo uma vida de comunhão e de intimidade com Deus, descansa o teu coração, porque se o diabo te achar, não vai poder destruir tua vida, porque você estará nas mãos do Deus que você serve. Eu creio nesta palavra esta noite. Pega Daniel e joga Daniel na cova com leões. Irmão, você percebeu que Daniel vai sair de um quarto com janela aberta para uma cova com leões fechada com pedra? Pastor, mas então a oração piorou a vida de Daniel. Pastor, então a oração complicou a vida dele, porque ele orou, e aonde ele foi parar? Na cova com leões. Porque geralmente acontece isso. Quem decide andar com Deus, por algumas vezes vai ter que andar por alguns caminhos que não são tão favoráveis. Mas sabe o que eu me apego e você deve se apegar? Daniel não entrou naquela cova com leões sozinho. Aleluia.
Meu irmão, servir a Deus, vir na Quinta da Esperança, fazer uma campanha, se posicionar, muitas vezes te fará entrar em alguns caminhos perigosos, mas como disse no início desse culto, maior é aquele que está com você, do que aquele que vem contra a tua vida. Pode até estar entrando numa cova, pode até estar passando por um deserto, pode até estar passando pelo vale, mas quem decidiu andar com Deus, não andará sozinho, Deus estará com você. Ele vai para a cova, e diz o texto, que ele passa a noite inteira naquela cova, e o rei ficou perturbado. Coitado do meu amigo Daniel, foi lá de manhã, para ver se Daniel havia sobrevivido, e ele diz assim: Daniel, dá-se ao caso de que o Deus que você continuamente serve, possa ter te livrado da cova e da boca dos leões? Daniel responde lá de dentro: ó rei, vive eternamente, o meu Deus, aleluia. Pastor, o que Daniel está dizendo aqui? A circunstância é desfavorável, o momento é complicado, mas o único que pode dar livramento ainda é Deus. Ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Pastor, o que você veio pregar essa noite? Exatamente isso. Daniel é lançado numa cova com leões, a cova é fechada, lacrada, Daniel não pode sair. Mas sabe o que eu aprendo aqui? De onde Daniel não pôde sair, Deus entrou. Pastor, o que você está pregando essa noite? Para você, que talvez está numa cova, algo que te prende, algo que te domina, e você diz: pastor, desse contexto não consigo sair, dessa circunstância não consigo sair, desse levante não consigo sair, dessa crise financeira não consigo sair. A história de Daniel me ensina que dos lugares difíceis e perigosos e desfavoráveis que eu não consigo sair, o meu Deus tem capacidade de entrar e efetuar livramento para a minha vida e para a minha casa. Diga para quem está do seu lado: de onde você não sai, Deus vai entrar, Deus vai entrar, Deus vai entrar, Deus vai entrar, Deus vai entrar. Eu já estou vendo Deus entrando naquela causa, eu já estou vendo Deus entrando naquela crise financeira, eu já estou vendo Deus entrando naquele diagnóstico médico, eu já estou vendo Deus entrando naquela crise depressiva, eu já estou vendo Deus entrando naquela ansiedade. Deus vai entrar e vai efetuar livramento para quem crê essa noite. Recebe esta palavra. Eu encerro, não vou mais além, fica de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Daniel é retirado da cova, e você conhece a história, e diz o texto, que o rei ficou tão maravilhado, que vai fazer um decreto. Aí você diz assim: pastor, mas não foi um decreto que jogou Daniel na cova? Foi. E agora vai ser um decreto que vai abençoar a vida dele. Por quê? Sabe por quê? Porque pelos mesmos caminhos que te fizeram o mal, Deus vai te trazer o bem. Aleluia, aleluia. Fizeram isso com José. José foi vendido pelos irmãos por causa do seu sonho. José foi lançado numa prisão porque sonhou. Mas quando o faraó teve um sonho, ninguém pôde dar interpretação, chamaram José. José interpretou o sonho, e de prisioneiro, governador. Pastor, não entendi. Pelos mesmos caminhos que fizeram o mal para você, Deus converterá em bem, e você vai cantar o hino da vitória. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Daniel vai dizer assim: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo. Se Daniel falou do anjo, não é porque ele achou que tinha um anjo, é porque ele viu. Pastor, não entendi, te explico agora. Deus vai te dar livramento, e você não vai ficar na dúvida: será que foi Deus, será que não foi? Você vai ver, e vai poder dizer: foi a mão do meu Deus.
Deus, foi a mão do meu Deus. Essa porta que se abriu, foi a mão do meu Deus. Essa enfermidade que eu recebi a cura, não foi o tratamento médico, não foi, não, a receita que eu recebi, foi a mão do meu Deus. O meu casamento se transformou em bênção, foi a mão do meu Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, você verá o livramento, a mão de Deus vai te abençoar. Tem alguém que recebe? Levante a mão para receber essa noite. A mão de Deus vai entrar aonde as circunstâncias não entram. A mão de Deus vai acessar áreas que você não consegue acessar, e o milagre será grande na tua vida. Quem recebe essa palavra pega. Quem recebe esta palavra, eu quero orar. Eu quero orar por você. Pastor, eu me sinto como Daniel. Eu me sinto como Daniel, pastor. O cenário que eu trabalho, pastor, se você fosse lá naquela empresa, e olha que eu tenho ido em algumas. Pastor, se você conhecesse a minha família, pastor, agora na época de Natal, Ano Novo, eu até evito ir lá. Não faça isso, irmão. Não, pastor, porque eles sabem que eu sou da igreja, vão ficar falando coisas para mim, e não vai lá. Seja luz lá, seja exemplo lá. O teu testemunho vai alcançar a tua casa. Estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite. Aleluia. Pastor, estou pensando em pedir a conta. Ué, por quê? Pastor, porque estão me humilhando, estão me chamando de crente. Ué, e você não é? Pastor, estão dizendo para mim, você vai lá naquela igreja dos crentes. Ué, e você não vem? Fala, vou mesmo. Eu tinha 18 anos de idade, trabalhava numa empresa, uma transportadora na área comercial. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, eu sou da igreja, eu sou crente. Me apelidaram de crente, crentinho, de Bíblia. Olha, irmão, de Bíblia, olha o Bíblia. E sabe qual é o apelido que me apelidaram e pegou? Pastor. Eu nem imaginava que eu ia ser pastor. Tinha um chamado no meu coração, mas nem imaginava. E me apelidaram de pastor. Você acha que eu fugi? Falei, pode chamar mesmo, porque quando é de Deus, até da boca do adversário vai sair bênção sobre a minha vida. Aleluia. Pastor, o que você está pregando essa noite? Não saia do ambiente, influencie aquele ambiente. Não fuja dos contextos desfavoráveis e negativos. Seja luz lá dentro daquele lugar, porque Deus vai te dar a vitória lá naquele lugar. Quem recebe essa palavra essa noite, quero orar por você. Se a palavra falou no seu coração, você quer uma oração, vem aqui no altar. Eu quero orar por você agora. Pastor, eu quero graça de Deus para enfrentar esse final de ano. Pastor, olha só Deus mesmo para me ajudar lá naquela empresa. Pastor, tem lugares que eu me sinto preso, detido, dominado. Parece que eu não consigo nem andar. Parece que tem leões ao meu redor. A cova está fechada. Deus vai entrar com providência e vai mudar o cenário da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, vem no altar, nós vamos orar agora. Oh, aleluia. Pastor, eu quero ser como Daniel. Eu creio que estou em um franco crescimento. Eu vou prosperar, eu vou alcançar, mas eu não quero me esquecer de Deus. Eu não quero mudar minha vida com Deus. Eu quero continuar firme na presença de Deus. Quem sabe eu estou olhando para gente aqui que está vivendo como Daniel viveu. Olhares invejosos, pessoas torcendo contra você, mas maior é o que está contigo. Maior é o que está contigo. É Deus que te colocou naquela empresa. É Deus que te conduziu a morar naquela rua, naquele bairro. Não foi obra do acaso. Foi Deus que te deu aqueles alunos. Foi Deus que colocou você naquele comércio. Deus vai te prosperar lá dentro. Pastor, mas é Babilônia. Continua sendo fiel, porque crente até dentro de Babilônia prospera. Crente até dentro de Babilônia avança. Pai, em nome de Jesus eu oro agora pelos meus irmãos. Senhor, que assim
como Daniel foi excelente em tudo, foi fiel em tudo, ajuda esse homem, ajuda essa mulher a ser fiel a ti, ainda que o ambiente seja desfavorável, ainda que o ambiente seja negativo, ainda que a Babilônia esteja ao redor, mas nós somos de Jerusalém, nós somos escolhidos teu, e ainda que o inferno se levante, ainda que os olhares invejosos se levantem também, Deus, que nós venhamos a sempre estar na tua presença. Eu oro por esse homem agora, eu oro por essa mulher agora, e declaro o crescimento, a bênção, a prosperidade, a vitória, ainda dentro de um terreno hostil e complicado, mas o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que protege, e que todo o mal que fizeram contra o meu irmão possa ser convertido em milagre, pelos mesmos caminhos que vieram o mal, que o bem possa chegar sobre essa pessoa. Nós declaramos a vitória, declaramos a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado: seja um Daniel nesse tempo, e Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus.